Vocês já pararam para pensar que a sociedade hoje em dia, o sistema, ele visa apenas uma coisa de nós: viver para produzir. Ou seja, todo o sistema e todo o cenário que a gente encontra hoje na sociedade permite com que o ser humano ele apenas viva para ser uma mera produção, se é que vocês me entendem. Olá, o meu nome é Lucas e se você gosta de assuntos como filosofia, cristianismo e teologia, você está no lugar certo. Mas hoje eu quero convidar vocês para que a gente consiga refletir sobre algo que é muito importante e principalmente para nós que somos cristãos. Quando a gente olha ao nosso redor hoje em dia, a gente percebe que o sistema, por si só, ele quer que a gente produza demais e pelo fato da gente andar dia após dia produzindo, buscando dinheiro, acaba que muitas das vezes a gente pode até se perder. Veja, a gente vai trabalhar hoje, a gente trabalha às vezes 8 horas por dia, às vezes tem pessoas trabalhando 7, mas enfim, a gente gasta um tempo muito grande na nossa vida e as pessoas hoje, elas olham para as outras pessoas com o olhar de que você só é feliz, você só consegue atingir tudo se você for bem financeiramente. Ou seja, a sociedade que nós estamos inseridos hoje, ela faz muitas das vezes a gente olhar para as pessoas e imaginar que só conseguimos ser felizes se tivermos muito dinheiro. Só conseguimos atingir a felicidade se a gente for bem financeiramente. É dessa forma que a sociedade, o sistema, quer que a gente enxergue as coisas. Então a gente passa muitas das vezes muito tempo trabalhando, buscando ganhar muito dinheiro e acaba que às vezes a gente não para prestar atenção que a paz e a nossa tranquilidade, o nosso propósito, ele fala muito mais alto do que dinheiro. E é sobre isso que eu quero convidar você para falar. Eu quero convidar você para a gente se aprofundar sobre esse assunto hoje. E claro, eu sei que o dinheiro ele é muito importante. Eu não quero que vocês olhem para mim e pensem que eu estou excluindo o dinheiro. Muito pelo contrário, o dinheiro ele é importante. O dinheiro ele traz felicidade, o dinheiro ele traz um conforto e ele é muito bom. O ponto desse vídeo é que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês que existe algo mais importante do que o dinheiro. Eu não estou excluindo o dinheiro, mas o ponto é, muitas das vezes a gente se perde nessa sociedade apenas visando o dinheiro, o lucro, vencer na vida financeiramente. Parece que a gente só vive para isso. Mas a vida ela vai muito além disso. Vamos refletir um pouco sobre a Bíblia? O que é que a Bíblia diz sobre isso? Vamos ler Mateus capítulo 6 e o versículo 24. Vamos ver o que Jesus disse. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon, para quem não sabe, se vocês forem pesquisar, aqui Jesus está se referindo ao dinheiro, aos bens materiais. Então Jesus ele olha para as pessoas e diz, não tem como vocês servir a dois senhores ao mesmo tempo, não é possível. Ou você vai servir a um, ou você vai servir ao outro. Jesus ele nunca foi contra alguém ser rico, tá? O que Jesus está dizendo é que nós precisamos colocar como prioridade na nossa vida Deus e o seu reino. Claro, nós precisamos sair, nós precisamos trabalhar, precisamos buscar o pão de cada dia. Isso aqui é algo óbvio e lógico. Mas entenda, eu quero chamar o olhar de vocês para justamente a gente refletir sobre o dinheiro, ele é importante, mas existe algo que está acima do dinheiro, que é a nossa comunhão com Deus. Veja, calcule, quanto tempo eu passo estudando para ter uma boa faculdade, estudando para, sei lá, às vezes abrir meu próprio negócio, indo trabalhar. Quanto tempo eu passo? E quanto tempo eu passo lendo a Bíblia? Quanto tempo eu passo orando, falando com Deus, estudando sobre Ele? Entende? Quanto tempo eu passo mais tempo fazendo o quê? Então, não é sobre um estar certo e o outro estar errado. Isso aqui é sobre prioridade. Eu chamo vocês para esse alerta porque a sociedade de hoje em dia parece que ela só visa dinheiro. A gente vive numa sociedade capitalista, a gente vive numa sociedade onde tudo só quer produção. Eu quero extrair de você só produção, eu quero que você seja só números, eu quero que você me dê números e resultado. Mas entenda, acima disso está o nosso caráter, o nosso propósito. Será que o nosso propósito é só isso? Então Jesus, ele disse, vocês não conseguem servir a dois senhores ao mesmo tempo. A quem você está servindo mais? Em outras palavras, a sociedade de hoje em dia, ela coloca o sucesso financeiro acima de tudo. Então, o sucesso financeiro está acima de tudo, está acima de Deus, está acima da Bíblia. Mais importante é eu ter sucesso financeiro. E não é assim. Para nós que somos cristãos e acreditamos em Jesus Cristo, existe uma coisa que é bem melhor, que é fundamental na nossa vida.
precisamos buscar o pão de cada dia, precisamos trabalhar, precisamos realmente querer ter dinheiro. Isso não é ruim. A Bíblia não diz que você não pode querer ter dinheiro. A Bíblia diz que você precisa priorizar o reino de Deus. Abra sua Bíblia, veja 1 Timóteo capítulo 6, o versículo 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências. Concupiscências é pecado. Loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Gente, isso aqui é a Bíblia falando. Veja como a Bíblia ela fala transparentemente sobre o amor ao dinheiro. Ah, então ter dinheiro é errado. Não, você ser rico não tem nada de errado. Segundo a Bíblia, o erro está em eu e você termos amor ao dinheiro. Porque quando a gente tem amor ao dinheiro, quando a gente ama Mamon, como Jesus disse, a gente coloca o dinheiro acima de Deus. A gente coloca o dinheiro acima de tudo. E acaba que a própria Bíblia diz que a gente se perde nas nossas concupiscências, porque quem quer dinheiro, muitas das vezes só pensa em dinheiro, às vezes faz coisas erradas para conseguir dinheiro, foca, vicia em querer dinheiro e acaba que você começa a pecar. É a Bíblia que está dizendo. O amor ao dinheiro faz a gente cair muitas das vezes em tentações do mundo. Então, eu quero chamar vocês hoje para a gente olhar para isso, parar um pouco e entender. O reino de Deus, ele está acima do que qualquer coisa. Jesus Cristo e a sua palavra tem que ser prioridade para nós. Tem a passagem que diz claramente sobre Marta e Maria, onde a gente vai ver que Marta, ela estava preocupada com as coisas ali, arrumando uma coisa, arrumando outra, enquanto Maria, ela parou e decidiu ouvir um pouco Jesus Cristo. E é sobre isso. Às vezes a gente precisa parar e fazer algumas coisas, a gente precisa às vezes dar um tempo de tudo e focar em ler uma Bíblia, focar em aprender mais de Jesus Cristo, focar em se aprofundar em conhecer Ele, porque é isso que Jesus Cristo quer, que a gente tome a posição de Maria muitas das vezes, a gente parar um pouco, porque a nossa vida às vezes é tão corrida, o 24 horas um dia é tão corrido, mas às vezes a gente tem que ter um tempo, parar para ouvir a voz de Jesus Cristo. Então eu convido você hoje a achar o equilíbrio, porque cada um tem a sua rotina, cada um tem a sua vida. Então vai de nós mesmos, na nossa rotina cansativa, achar o equilíbrio, a palavra é essa, equilíbrio para buscar as coisas terrenas, as coisas aqui da terra, porque precisamos, e não é errado, mas a gente também precisa dedicar o nosso tempo em buscar as coisas do céu, em buscar a conhecer verdadeiramente Jesus Cristo. Então nós temos que achar o equilíbrio para que a gente possa viver bem, para que a gente possa viver de acordo com como a Bíblia nos ensina. Então, espero que você reflita aí sobre esse assunto, tá? É um assunto que eu estava pensando muito dele nesses dias, um assunto bem reflexível mesmo, e trazendo para vocês, claro, de uma forma bíblica, como a Bíblia enxerga isso. Então, espero que vocês tenham gostado aí e até o próximo vídeo.